Fala galera, que assim como eu não gosto de perder tempo estudando. Mais um vídeo aqui, na verdade o primeiro, né, do Med na Medida. Eu sou Ederson Aragão, tá? Tive um probleminha com o Chroma Key, então esse primeiro vídeo vai ser só a apresentação do slide mesmo. Então vamos falar um pouco sobre hipertensão. Eu sempre gosto de começar a aula mostrando um pouco do roteiro de aula, né, o que é que a gente vai ver um pouco, né? Então vamos falar um pouco da visão geral, sobre a epidemiologia, essas coisas, bem pincelada rápida na fisiopatologia, as formas de diagnóstico, a classificação da hipertensão, quais são os exames complementares que a gente precisa pedir para esses pacientes, certo? E por fim o tratamento, tá bom? Falando um pouco da visão geral, a gente tem que primeiro definir o conceito de hipertensão. A gente sabe que pelo Ministério da Saúde, né, os níveis de pressão acima de 140/90, maiores ou iguais a 140/90, são considerados os valores de hipertensão arterial sistêmica. O que a gente tem que ter em mente é que esses valores eles não são considerados de hipertensão em momentos pontuais. Por exemplo, depois da prática de uma atividade física intensa, como uma atividade de crossfit, ou depois de uma atividade como uma corrida, ou após um momento de dor que você esteja sentindo, que tem estímulo adrenérgico, você vai ter uma pressão acima de 140/90. E isso não faz de você um paciente hipertenso. A diferença é que os pacientes hipertensos têm essa pressão maior do que 140/90 de maneira sustentada, certo? Então a elevação dos níveis pressóricos de maneira sustentada é igual ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, certo? O aumento do risco cardiovascular versus os níveis pressóricos, né? Foi uma coisa que muita gente ficou em dúvida lá. A gente sabe que a gente começa a tratar os pacientes a partir dos níveis pressóricos de 140/90, né? Mas quando eu postei lá no Stories, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre os valores de níveis pressóricos a partir dos quais já começa a ter uma elevação do risco cardiovascular, né? O risco cardiovascular, na verdade, ele aumenta a partir de 115/75 milímetros de mercúrio. Ah, Ederson, então por que a gente não começa a tratar a partir disso? É exatamente aí o ponto, né? O que define o tratamento, o ponto de corte de tratamento, é quando a minha intervenção melhora a sobrevida do paciente, melhora significativamente, diminui a mortalidade do paciente. Então os estudos mostraram que intervir nessa pressão de 120, de 130, não traz benefício acentuado na mortalidade do paciente, né? Traz mais a partir de 140/90. Quando a gente começa a investir a partir disso, realmente traz benefício na mortalidade do paciente. Isso é até uma coisa que está mudando recentemente, porque novos estudos têm apontado uma melhora discreta da sobrevida, mesmo que discreta, tem mostrado isso, e por isso que o ARRA de 2017 baixou um pouco esses níveis para 130/80 milímetros de mercúrio, né? Mas isso a gente vai discutir lá na frente. Então, o aumento do risco cardiovascular começa a partir de 115/75, mas a gente só começa a tratar a partir de 140/90 porque é quando o nosso tratamento surte efeito na mortalidade desses pacientes, tudo bem? Existem alguns fatores relacionados à hipertensão. Como eu coloquei lá na postagem, né? Portugal, eles não consideram hipertensão como doença, porque isso tem uma mentalidade do paciente. O paciente ele diz que tem pressão alta porque ele tem a doença hipertensão arterial, quando na verdade a gente sabe que podemos controlar de maneiras diversas, né, de maneiras não farmacológicas, com medidas não farmacológicas, essa pressão. Então, alguns fatores relacionados ao aumento da pressão: primeiro, a hereditariedade, a história familiar do paciente que tem pressão arterial elevada, né, geralmente tem história familiar também. Obesidade, a gente sabe que o paciente obeso ele é um paciente mais inflamado, ele é um paciente que tem aumento da resistência vascular, certo? O estresse acaba liberando muitas catecolaminas, acabam liberando substâncias, citocinas, que acabam favorecendo a elevação dos níveis pressóricos, e a má alimentação, que vai constituir junto com a obesidade, diabetes, hipertensão, né, a síndrome metabólica do paciente. Tudo bem? Então esses são fatores relacionados, não é que sejam só fatores de risco, né? Alguns desses a gente consegue intervir na obesidade, a gente consegue intervir na má alimentação. Uma das terapias da hipertensão
É meditação, é yoga, é controle de respiração para a gente controlar um pouco desse estresse também. Tudo bem? O impacto, né? É de conhecimento geral que a hipertensão é um fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares e isso acaba levando a um impacto muito grande em outras doenças, né? Quando a gente vai falar de hipertensão, a gente sabe que ela pode ser fator de risco para AVC, para a retinopatia, da própria retinopatia da hipertensão, né? Uma turvação visual que o paciente pode apresentar. Ele pode apresentar infarto agudo do miocárdio. Ele pode ter insuficiência cardíaca de longo prazo, né, com aquele remodelamento concêntrico em casca de cebola. A doença renal crônica, cuja no mundo a principal causa é diabetes, mas no Brasil a principal causa de doença renal crônica é a hipertensão. A gente não controla bem a pressão dos nossos pacientes, infelizmente. Disfunção sexual, às vezes o paciente não tem uma pressão controlada e ele chega para você apenas com queixa de problema de ereção, ele tem uma disfunção erétil, não consegue ter uma ereção satisfatória para ele, ou não consegue manter a ereção. E aí você controla os níveis pressóricos desse paciente e ele consegue voltar a ter uma ereção perfeita. Tudo bem? Falando agora da epidemiologia, né, a gente vai falar sobre os fatores de risco propriamente dito, né? Idade acima de 60 anos, tem autores que consideram acima de 55, acima de 50, mas no geral é acima de 60 anos. O sexo feminino é um fator de risco importante a partir de 60 anos também. A obesidade, os afrodescendentes têm uma deficiência, uma alteração dos mecanismos fisiopatológicos da pressão, então a gente acaba tendo dificuldade um pouco maior de controlar. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa diferença porque a nossa miscigenação é muito alta. Então a gente acaba tendo um pouco de dificuldade em definir o afrodescendente realmente. Etilismo e tabagismo são pontos importantes a serem abordados em toda consulta de qualquer paciente, não só do paciente hipertenso, né? Então cessação de tabagismo, cessação de etilismo ajudam muito a gente a controlar os níveis pressóricos, tudo bem? Falando um pouco bem rápido, né, de maneira bem sucinta da fisiopatologia, a gente tem que entender que pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, eu tenho que aumentar uma das duas coisas, né? Ou eu aumento o meu débito cardíaco, ou eu tenho um aumento da minha resistência vascular periférica. E quando a gente vai tratar essa hipertensão, a gente tem que pensar exatamente nisso. Onde é que eu vou agir para mexer? Se é na resistência vascular periférica, se é no débito cardíaco do paciente. Ah, mas como é que eu mexo no débito cardíaco do paciente, Ederson? Então, se a gente for pensar, o débito cardíaco ele é frequência cardíaca versus volume sistólico. Então, eu consigo mexer na parte da frequência cardíaca por causa dos estímulos adrenérgicos. Eu posso fazer um beta-block nesse paciente e bloquear um pouco essa frequência cardíaca, certo? Então, eu posso diminuir a pressão do paciente por controle de frequência. Com volume, né? Por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele acaba tendo sobrecarga de volume, então ele tem níveis pressóricos elevados e não é por conta da resistência vascular na maioria das vezes. Lógico que a gente sabe que a maioria dos pacientes hoje que chegam pra gente de insuficiência cardíaca, eles são doentes que eram hipertensos prévios e acabaram complicando com insuficiência cardíaca. Mas os pacientes que têm sobrecarga de volume, né? A gente sabe que eles podem ter sim uma pressão elevada e a gente pode agir nisso com diuréticos, de todas as formas, né? E quando a gente vai falar de resistência vascular periférica, a gente pensa na rigidez vascular, principalmente no idoso, que vai ter aquela pseudohipertensão. Às vezes o paciente não fica com a pressão controlada, você quer porque quer controlar. Ele já tem quadros de hipotensão postural, às vezes, e você mesmo assim tem níveis pressóricos elevados por conta da rigidez medida nos aparelhos, né? E aí a gente tem que usar a manobra de Osler lá para conseguir, que é o método palpatório, para conseguir definir melhor os níveis pressóricos desse paciente. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, ou algumas pessoas propriamente dita, elas têm uma diminuição da síntese do óxido nítrico e dos peptídeos natriuréticos, tudo bem? E acaba tendo um pouco de aumento da resistência por conta da vasodilatação diminuída. E algumas pessoas têm um sistema renina-angiotensina-aldosterona um pouco mais ativado. Então a gente tem que agir nesses 3 pontos dos pacientes. A rigidez vascular é mais um alerta para a gente não estar tratando o paciente quando na verdade a gente não precisaria, se a gente fizesse a manobra de Osler correta, tá bom? Terminado a fisiopatologia, vamos ver agora sobre a parte do diagnóstico desses pacientes. Quem está indicado o rastreio, né? Eu sei que se vocês forem ver
pelas guidelines da ARRA ou até da ESC, vai divergir um pouco do Ministério da Saúde, tudo bem? Atualmente, pelos guidelines da ARRA, todo paciente deve ter a pressão avaliada anualmente a partir dos seus 18 anos. No Ministério da Saúde, especificamente, essa avaliação é bianual. Qual é o asteriscozinho que a gente tem que ficar de olho? É que, como é rastreio, o paciente não é hipertenso. Então, ele tem que ter níveis abaixo de 120 por 80. Se ele tiver entre 120 por 80 e 140 por 90, se ele tiver no meio disso, a avaliação passa a ser anual, pelo Ministério da Saúde. Pela ARRA, passa a ser de 6 em 6 meses, semestralmente, tudo bem? Então, quem marcou lá na questão anual, eu entendo perfeitamente, tudo bem? O preparo do paciente, né? É muito importante. Eu sei que às vezes a gente não valoriza muito essa parte. Às vezes você chega um paciente que entra no seu consultório, que passou pela triagem lá com uma pressão de 150 por 100. E aí quando você vai medir, a pressão tá de 130 por 80. O que foi que houve? A diferença é que o paciente, assim que chegou lá, foi direto medir na triagem. Passou um tempo sentado, ficou conversando, fez toda a técnica correta. Então é muito importante o preparo do paciente para que a gente tenha uma medição da pressão mais fidedigna possível. Então o paciente, você tem que explicar direitinho o que é que você vai fazer com o paciente para ele não se assustar, dizer que ele tem que ficar em um ambiente mais calmo, ficar ali relaxado por 3 a 5 minutos, que é para diminuir as catecolaminas, diminuir o estresse, e ele conseguir relaxar um pouco para reduzir também a frequência cardíaca, para isso não aumentar a pressão dele, tudo bem? Além disso, orientar que ele não pode conversar durante a aferição, isso interfere diretamente nos níveis pressóricos. O paciente também não pode estar de bexiga cheia, ter praticado exercício nos últimos 30 minutos, ele não pode ter fumado ou bebido nos últimos 30 minutos, não pode ter tomado café ou algum outro estimulante, nada dessas bebidas que vão acelerar, ter uma aceleração cardíaca e fazer com que o paciente acabe tendo um aumento da pressão, não pelos níveis pressóricos elevados propriamente dito, pela doença e hipertensão, mas por um fator estressante dele, tudo bem? E o que é que o paciente deve fazer? Ele deve estar sentado, com as costas bem apoiadas nos espaldares das cadeiras, com os pés apoiados no chão, não podem estar cruzados, as pernas têm que estar livres. O braço, normalmente, a gente pede que fique da altura do coração, com a palma da mão virada para cima, tá certo? E roupas frouxas que não estejam garroteando. Isso é o ideal. Normalmente a gente não consegue o mundo ideal, né? A gente sabe que nossas situações, principalmente em postos de saúde, são ambientes muito barulhentos, muito estressantes para os pacientes que estão lá fora aguardando a fila, aguardando serem atendidos. Então, às vezes, a gente não consegue medir de maneira ideal. Mas, se a gente conseguir fazer isso no dia a dia, a gente vai conseguir ter um melhor controle das pressões desse paciente. Os métodos diagnósticos, né? O método mais conhecido, mais famoso, que todo mundo sabe dizer, é que o paciente que tem níveis pressóricos maior do que 140 por 90 em 2 ocasiões separadas por pelo menos 2 semanas, ou 1 semana, dependendo da referência, é considerado um paciente hipertenso, tudo bem? O que a gente tem que ficar atento é que no paciente de alto risco e muito alto risco, se ele tiver uma ocasião só, ele já está permitido o diagnóstico de hipertensão. Ou seja, no paciente, por exemplo, que é diabético, com síndrome metabólica, tudo no mundo que você pensar, ele já tem um risco cardiovascular alto. E aí você vai lá e ele não é hipertenso, você mede uma vez só, a pressão dele está 140 por 95, por exemplo. Aquele paciente já está autorizado a você dar o diagnóstico de hipertensão e começar o tratamento dele. Certo? A gente tem que correr contra o risco desse paciente, né? Já que é um paciente de alto e muito alto risco. Outra situação que permite o diagnóstico de hipertensão com apenas uma medição é o paciente que chega com hipertensão grau 3, né? A gente vai ver ali da classificação, mas é um paciente que chega em emergência hipertensiva, né? Ou urgência hipertensiva, digamos assim. Ele chega para fazer uma vacina, por exemplo, e aí vai medir a pressão. E aí quando vai medir a pressão, tá lá, 185 por 110. Então a gente tem que considerar esse paciente já hipertenso também e começar o tratamento o mais rápido possível para controle pressório. Existe a monitorização residencial de pressão arterial. A gente confunde muito isso com a automedição da pressão em casa, certo? A automedição da pressão residencial era aquela que você faz de maneira aleatória, uma vez pela manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, qualquer dia, qualquer hora, por tantos dias, tantas horas. E aí você vê para ter uma noção geral da pressão do paciente, diferente do MRPA. O MRPA ele é bem definido. São 5 dias de medições, com 3 medições pela manhã e 3 medições pela noite, certo? Então o paciente tem que medir 3 vezes pela manhã,
3 vezes à noite durante 5 dias. A média das pressões é que vai definir o diagnóstico de hipertensão. Cuidado, porque eu já vi muita gente considerar o paciente hipertenso porque ele teve, por exemplo, 2 episódios dentro desse MRPA com pressão acima de 140 por 90. Lembre que a gente está fazendo a visão da monitorização residencial, então a gente tem que tomar como base a média. Então, se a gente tiver uma média com PAS maior do que 135 ou PAD maior ou igual a 85, a gente pode dar o diagnóstico de hipertensão arterial. Não sendo isso, a gente não pode fechar diagnóstico. Ah, mas eu continuo com dúvida, eu não sei ainda, pode ser que esse paciente seja sim hipertenso, sei lá se essa medição foi feita correta, será que se foi com o aparelho correto, regulamentarizado pelo Inmetro, né? Ah, então ficou em dúvida? A gente tem um mapa, que é a monitorização ambulatorial de pressão arterial. Aí aqui sim, aqui o paciente vai ficar com aquele aparelhinho medindo a pressão durante 24 horas, né? Existem algumas indicações específicas, essa que eu falei é uma delas, né? Então vamos ver. O paciente que tem suspeita da hipertensão do avental branco, né? O que é a hipertensão do avental branco? A gente sabe que existem pessoas que morrem de medo de médico. Então, quando essa pessoa vai ao médico, ela tem um estímulo adrenérgico muito grande, ela vê o médico como vilão. Então, ao ver o médico como vilão, ela acaba se desesperando, ficando mais nervosa, e esse nervoso aumenta a frequência cardíaca, e se a gente viu que se aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, e se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão do paciente. São pessoas que em casa tem uma pressão autorreferida normal e no consultório tem pressões altas. Então a gente precisa do mapa que é para essa pressão ser verificada em casa, num dia normal dele, para a gente não estar tratando o paciente sem necessidade, tá bom? E tem a hipertensão mascarada também, que é uma indicação. O que é a hipertensão mascarada? Do mesmo jeito que tem essas pessoas que morrem de medo de médico, tem pessoas que se sentem muito seguras com os médicos. Então, aqueles pacientes que em casa têm pressões altíssimas, mas só por estarem na presença do médico acaba ficando mais tranquilas, a pressão acaba baixando. E aí quando a pressão acaba baixando pelo relaxamento dele, ele não aparece lá pra frente do médico com pressão alta. Então ele tem histórias de várias pressões medidas em casa de 150, 160, e quando você chega no ambulatório para medir a pressão dele está normal. Então nesses casos está indicado sim a solicitação do mapa, tá bom? Então, um paciente que em consultas diferentes ele chega com uma pressão de 120 por 80, outra ele vem e está com 160 por 110. Então, a gente tem pressões muito variáveis no mesmo paciente com as mesmas medicações. Então, algo está errado, certo? A gente precisa avaliar se realmente essas variações estão ocorrendo, se a gente não precisa ajustar a medicação dele para poder fazer um tratamento mais otimizado. E a outra forma de diagnóstico é, por exemplo, você vai ao oftalmologista fazer exame de rotina de vista, e aí quando ele vai fazer um fundo de olho, ele vê lá uma retinopatia hipertensiva, que é uma lesão específica da hipertensão, né? Então, se ele vir uma lesão específica da hipertensão, é uma lesão de órgão-alvo, então você está permitido dar o diagnóstico disso, né? Não só a lesão de órgão-alvo retinopatia, né? Mas a nefropatia, e é o remodelamento cardíaco concêntrico em casca de cebola que a gente já tinha falado, né? Então, só para a gente fixar, vamos falar um pouco do que costuma cair em prova, né? Eu não gosto muito de falar sobre as coisas de prova, mais para aprendizado, mas vamos falar um pouco das questões de prova, como é que eles costumam cobrar. A retinopatia, né? Eles gostam de cobrar os graus e perguntar qual é. Então, o grau 1 é o estreitamento arterial, o grau 2, cruzamento arteriovenoso patológico, tem vários tipos, você não precisa saber desses tipos, eu acho muito específico, isso é mais para oftalmo mesmo, a gente não precisa saber, a não ser que você esteja no módulo de oftalmo, e aí você vai revisar. Aqui eu não vou perder tempo falando de coisas muito específicas. O grau 3 é a hemorragia em chama de vela, ou exudatos algodonosos, né, também. E o grau 4, o papiledema. Então o Medicurso, ele costuma dar uma diquinha, eu vou pegar aqui uma dica do Medgrupo pra gente fixar, que ele bota aquela musiquinha do Jamil, né? Que é Sou Praieiro, que é o estreitamento, grau 1, Sou Guerreiro, que é o cruzamento, Tô Solteiro, que é a hemorragia em chama de vela, né? E Quero Mais o que é aquela bagunça, né? É o papiledema, tudo bem? Fica a diquinha pra lembrar, a dica que o Medgrupo usa. Eu gostei bastante, tô colocando aqui pra vocês decorarem. Bom, galera, vamos falar um pouco agora sobre classificação. A classificação do paciente sobre as pressões, né? Eu sei que em 2017 saiu uma nova classificação da ARRA, mas o Ministério da Saúde, que é onde a gente está visando aqui o tratamento, né? O Ministério da Saúde ainda prega essa classificação,
que é a pressão normal, que é menor do que 120 e menor do que 180. O pré-hipertenso, que fica entre 121 e 139, 81 e 89. A hipertensão grau 1, que fica entre 140 e 159, entre 90 e 99, é diastólica, né? A hipertensão grau 2, que fica entre 160 e 179, a diastólica de 100 a 109, né, na verdade. E a hipertensão grau 3, né, que é a emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, é uma hipertensão mais acentuada. Além disso, a gente tem que ficar atento a alguns termos, né? A pseudohipertensão é aquela hipertensão do idoso, que ele tem uma artéria mais rígida, ele tem dificuldade de regulação da pressão, de complacência, ele tem a diminuição da complacência arterial. Então, se ele não tem complacência adequada, ele vai ter níveis pressóricos mais elevados. Você tem que ter cuidado, porque se você for medir só pelo método auscultatório, você vai dizer que esse paciente é hipertenso e que talvez até ele esteja descontrolado. Mas se você fizer pelo método palpatório, a manobra de Osler, você consegue perfeitamente saber que esse paciente não é um paciente hipertenso ou que não está descontrolado. Tudo bem? Vamos falar um pouco de hipertensão resistente, né? Na verdade, hipertensão resistente é o paciente que tem que está em uso de mais de 3 drogas, uma delas o diurético, e sem controle adequado da pressão. Isso é um indicativo de hipertensão resistente. Toda vez que a gente tiver um paciente com hipertensão resistente, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, má adesão ao tratamento como um todo, né? Não só medicamentoso, dieta pobre em sal, né? Diminuição da ingesta hídrica, atividade física e as medicações. Se o paciente está fazendo tudo isso direitinho e realmente não está controlando, a gente tem que pensar realmente em hipertensão resistente. E toda hipertensão resistente, que é uma hipertensão de difícil controle, acende o alertazinho para a hipertensão secundária, tá bom? E já que a gente está falando um pouco de hipertensão secundária, tem alguns alarmezinhos para a gente pensar, né? A hipertensão que começa antes dos 30 anos ou começou depois dos 65 anos. Um paciente que tem hipertensão grave, né? Uma hipertensão resistente ou uma lesão de órgão-alvo totalmente desproporcional aos níveis pressóricos desse paciente. O paciente que tem paroxismo, né? Ele tem hipertensão, mas tem uns paroxismos, palpitação, sudorese, cefaleia, em crise. A gente tem que lembrar de feocromocitoma, né? Nesses casos. Se o paciente tem alguns sinais de endocrinopatias, né? A gente pode pensar, paciente com Cushing, estrias violáceas, o paciente com hipotireoidismo, hipertireoidismo, aquele edema mixedematoso, tá bom? Massa com sopro abdominal, tem que lembrar de estenose de artéria renal, pelo menos. Assimetria de pulso, a coarctação de aorta ou dissecção de aorta. Elevação da creatinina, redução da taxa de filtração glomerular, ou piora da função renal com o IECA, né? E isso fala muito a favor de estenose bilateral da artéria renal. Paciente que de cara ele tem uma hipertensão com hipocalemia. Normalmente a gente tem níveis pressóricos aumentados com hipercalemia. Se a gente tiver ou normocalemia, né? Se ele já tem hipocalemia, então esse paciente é um paciente que tem que chamar atenção para o hiperaldosteronismo, tudo bem? Paciente que já tem lesão renal, proteinúria, hematúria, tem que lembrar de doenças secundárias, doenças renais. E o paciente que ronca, né? O paciente com apneia do sono, tem que lembrar que SARROS ele é uma doença que leva ao aumento da pressão, aumento da resistência vascular. Então tem que lembrar dessas causas, tá bom? Aqui não tem como decorar mesmo. Existem alguns mnemônicos para decorar, mas nenhum mnemônico aborda todos. Tudo bem? Passada a classificação, vamos falar um pouco da avaliação complementar desses pacientes. A avaliação complementar, a gente tem que pensar principalmente em detectar as lesões de órgão-alvo subclínicas, já que o diagnóstico do paciente é clínico. Então eu não preciso pensar muito em diagnóstico nos outros exames. Então, para acompanhamento desse paciente, eu tenho que pensar nisso. Além disso, eu tenho que pensar na estratificação de risco cardiovascular global do paciente. Então, solicitar exames complementares como glicemia de jejum, função renal, a taxa de filtração glomerular, colesterol total, frações, triglicerídeos, ácido úrico, ver o ECG se não já tem remodelamento cardíaco, se não tem sobrecarga, tudo bem? Lembrar que a taxa de filtração glomerular atualmente é padronizada, você estimar com CKD-EPI, certo? Agora, se o clearance de creatinina do paciente for menor do que 60, você pensa, meu Deus, rim destruído.
MDRD. É a principal fórmula usada nesses pacientes com função renal menor do que 60, tá bom? Clearance menor do que 60. Então, MDRD, meu Deus, rim destruído. O ecocardiograma, a gente vai solicitar algumas situações específicas, né? Principalmente quando a gente suspeita de ser um paciente que tem um sopro, né? E você tem que investigar esse sopro dele. Então, você vai solicitar nesses casos. Ou um paciente que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, que a gente tem que ver se ela não já é uma insuficiência cardíaca, tá bom? Passada a avaliação complementar, falaremos agora um pouco sobre o tratamento desses pacientes. Então, todo mundo já está cansado de saber que o tratamento principal da hipertensão, como das principais outras doenças cardiovasculares da gente, é a mudança do estilo de vida. E tem que ser algo batido em toda consulta você tem que falar. Não importa se o paciente está bem, se o paciente está mal. A perda de peso é a medida não farmacológica que mais reduz a pressão arterial do paciente. Então isso é uma questão comum de prova. Fiquem cientes disso, que o paciente que mais perde peso, ele é um paciente que mais controla a pressão. Tudo bem? Além disso, prática de atividade física é pregada atualmente 30 minutos diários por 5 dias, né? 150 minutos semanais de atividade leve, ou apenas 90 semanais se for de atividade mais intensa. A PA-alvo é de 140 por 90, mas a gente tem que lembrar que o idoso ele tem a artéria rígida, então a gente pode ser mais permissivo, assim como no paciente de alto risco vascular, que é mais jovem, a gente pode baixar um pouco mais a pressão e tentar agir nela com abaixo de 130 por 80, por exemplo. Os fármacos de primeira linha, né? Vamos pensar, eu fiz o post lá também, né, falando dos fármacos de primeira linha. O que vocês têm que saber, gente, primeiro, por favor, beta-block não é fármaco de primeira linha. Ele não é uma medicação boa para baixar a pressão. Então, os fármacos de primeira linha que a gente tem principalmente os IECAs, né, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, os diuréticos tiazídicos, que são de primeira linha, os antagonistas do canal de cálcio. Então, vendo um pouco mais aquela postagem que a gente fez, né, a gente tem, pelo menos aqui em Fortaleza, né, pela Rename, o que foi adotado pela cidade de Fortaleza, como medicações padrões daqui, foi captopril e enalapril, mas existem outras opções para o público mais particular, né? Que é o lisinopril, ramipril, penidopril. A gente tem que ter em mente que não existe estudo mostrando que um é melhor do que o outro com relação a efeito, né? Então, não se compara droga com droga da mesma classe. Normalmente, eles tentam comparar só superioridade, não superioridade, na verdade. Então, todos eles não são superiores a eles mesmos. Então são muito bons e, se tomados de maneira correta, são efetivos. Desvantagem do captopril. O captopril é uma droga que tem meia-vida curta, são 3 tomadas, a posologia é ruim. Então eu já vi muita prescrição de captopril 25mg uma vez ao dia, e se o paciente está totalmente descoberto, gente. Pelo menos 3 comprimidos por dia, né? De 8 em 8 horas, pelo menos isso, captopril. Daí veio o enalapril, que é uma medicação pouco superior, não em tratamento, em potência, mas na questão de ser uma vez ao dia só em posologia, é muito bom, o paciente pode tomar uma vez ao dia. Existe a opção de você fazer 2 vezes ao dia também, não tem problema, e talvez até seja um pouco melhor para o controle durante a madrugada. Com relação aos antagonistas dos receptores de angiotensina, o que foi disponibilizado aqui em Fortaleza realmente é a losartana. É uma medicação excelente, você pode fazer um comprimido, 2 comprimidos, um de manhã, um à noite, os 2 juntos pela manhã, da forma que fica melhor para o seu paciente, tá bom? Os diuréticos tiazídicos, aqui em Fortaleza o padronizado é a hidroclorotiazida. Durante algum tempo a gente teve a idapamida também, que é, com relação a efeitos colaterais, a idapamida é um pouco melhor do que a hidroclorotiazida, bastante melhor do que a hidroclorotiazida, tem bem menos efeitos colaterais, mexe bem menos no perfil metabólico. Mas a hidroclorotiazida ainda é uma medicação muito boa. Um problema da hidroclorotiazida é que a meia-vida dela, como o captopril, né, é uma meia-vida de 10 horas. Então essa meia-vida de 10 horas, em teoria, faz com que seja melhor tomada de 12 em 12 horas para controle melhor da pressão. O grande problema é que os comprimidos que a gente tem são de 25mg. Então a dose de 50mg dia está associada a um risco maior de morte súbita. Então ela não deve ser utilizada, não deve ser 2 comprimidos de 25 por dia. Idealmente, se você conseguir convencer o seu paciente, se for um paciente mais orientado, um paciente que consiga entender melhor, que consiga fazer isso em casa também, porque é difícil,
metade de um comprimido de 12 em 12 horas. Isso vai fazer o paciente ter um controle pressórico melhor, com menos alteração do perfil metabólico. Os antagonistas do canal de cálcio, aqui disponibilizado em Fortaleza atualmente, é o amlodipino, o nifedipino, que passou a ser agora, né, protocolo como primeira linha nas síndromes hipertensivas da gestação, mesmo de controle ambulatorial, não só a emergência mesmo, né? É dado em alguns serviços, mas em serviços especializados da atenção secundária e terciária, tá bom? Falando ainda dos fármacos de primeira linha, só uma pincelada rápida para vocês saberem os principais efeitos colaterais, né? O IECA tem o efeito clássico da tosse, mais com captopril, o angioedema também, mais com captopril a gente tem informações meio ralas sobre isso, né? Mas ainda não se sabe se é porque o captopril é uma sulfa, mas já existiram pessoas que tomaram captopril, tiveram angioedema, tomaram enalapril e não sentiram nada. Então ainda está em estudo isso. O principal efeito colateral que vocês têm que lembrar é a teratogenicidade. O paciente não pode estar tomando isso durante a gestação. Então, ter muito cuidado, principalmente com as renovações de receita de porta, né? Ah, doutor, renova só essa receita para mim. Às vezes é um paciente que está gestante e ela não sabe que não pode tomar o captopril, mas você sabe. Losartana, basicamente, teratogenicidade. A tosse é bem menos comum, não se sabe o mecanismo da tosse dobrar, mas existe associação também, é bem mais raro, mas não se sabe o porquê. O amlodipino, o principal efeito colateral é o edema de Malelo, principalmente pela dilatação arterial, certo? Ele dilata mais a artéria do que veia, aumenta o aporte para a veia acaba se sobrecarregando. A hidroclorotiazida, que você toma 2,5 duas vezes ao dia, como eu disse, né, metade do comprimido de 25. O efeito adverso mais comum, né, é hipercaglio, que ele aumenta a calcemia, a glicemia, a lipidemia e a uricemia. Então, paciente com gota, com cálculo de ácido úrico, aqueles cálculos radiotransparentes, né, eles não devem tomar hidroclorotiazida. Em compensação, os pacientes com cálculo de oxalato de cálcio, eles se beneficiam muito com o uso de hidroclorotiazida, porque ela aumenta a calcemia, mas diminui a calciúria. Então, se ela diminui a calciúria, então você vai ter menos cálcio lá para formar o cálculo. Então, é uma boa opção, tudo bem? E uma paciente bem mais idosa que tenha osteoporose se beneficia com o aumento da calcemia, né? Então, é uma coisa a se investigar. Terapia complementar, a gente tem outros fármacos, né? A gente tem os fármacos diuréticos, a gente tem os fármacos vasodilatadores e vários outros. Ah, Ederson, mas aí, como é que eu faço para escolher o fármaco que eu vou utilizar? Como é que eu escolho a melhor medicação? Você usando qualquer uma das medicações de primeira linha, você não vai estar errado. Então, qualquer uma dessas medicações de primeira linha que você utilizar vai estar corretíssimo no tratamento do seu paciente, você está fazendo benefício a ele, certo? O que geralmente pega é a quantidade de medicações. Então, existe uma regrazinha que não é obrigatoriamente ser seguido, mas é uma indicação, né? Então, o paciente para hipertenso, a gente faz basicamente mudança de estilo de vida. O paciente hipertenso grau 1, você já pode começar uma medicação. Se ele for baixo risco, você está autorizado a fazer primeiro mudança do estilo de vida e avaliá-lo nos próximos 3 meses. Então, se ele for de baixo risco, você consegue fazer mudança de estilo de vida, reavaliar em 3 meses. O paciente de alto risco, não. Ele já tem hipertensão grau 1, ele tem que tomar uma droga, tudo bem? Hipertensão grau 2, mudança do estilo de vida mais combinação de 2 drogas, né? Então, de quem é porque se é grau 1 é uma droga, grau 2, 2 drogas. E se for grau 3, 3 drogas, tudo bem? Não é uma receita de bolo, não é obrigatoriamente assim. Você vai ver muito paciente grau 2 tomando 3 drogas, muito paciente grau 1 tomando 2 drogas. E acontece, tudo bem? O importante é que você não tenha medo de associar medicações. Essa é a mensagem. Se você não tiver medo de associar as medicações, você vai conseguir um alvo terapêutico. Aqui é a imagenzinha geral que eu postei lá no Instagram também, né? Das associações. Por favor, não associem IECA e BRA. Não façam o paciente tomar losartana com enalapril, por favor. Você está aumentando o risco desse paciente de efeitos colaterais sem benefício nenhum no controle pressórico.
Algumas situações especiais que costumam cair em prova. Mais uma vez, são os bisuzinhos de última hora, né? O paciente que tem um AVC, ele se beneficia tomando BCC, que são os antagonistas do canais de cálcio. O paciente com IAM, eles têm benefício de tomar beta-bloqueadores, tudo bem? Nefrolitíase a gente acabou falando, né? Se for de oxalato de cálcio tiazídico, se for de ácido úrico, uso de alça que diminui o ácido úrico, tudo bem? O paciente com osteoporose, ele tem benefício de tomar tiazídico também. E o paciente com enxaqueca, esse daqui tem indicação de beta-bloque. Aí o que eu quero que vocês fiquem conscientes aqui, não é o beta-bloque isolado. A gente tem que tratar com a droga de escolha, a hipertensão, e trata para o infarto, e trata para a enxaqueca, o beta-bloque associado. Você não vai pegar um paciente que tem hipertensão, por exemplo, 140/90, tudo bem, grau 1, mas que infartou, vou começar só beta-bloque para ele. Você não vai controlar a pressão dele, tudo bem? Então, você faz o beta-bloque para melhora de sobrevida no infarto, mas você faz também uma medicação de primeira linha, tá certo? Bom, gente, essas foram minhas referências que eu utilizei. Como eu trabalho em atenção primária, eu foquei mais na atenção primária, né? Mas as diretrizes brasileiras foram utilizadas como principal foco e as coisas de farmacologia eu tirei um pouco do Ketson, né? Então agradeço muito, se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem, que ajuda a gente a saber se vocês estão gostando do conteúdo. Até a próxima.